Como vai? Tudo bem? O São Paulo, Capital e Trabalho, programa produzido pelo TRT da 2ª Região, em São Paulo, juntamente com a UniFMU, está de volta para conversar esta semana sobre um tema que você não costuma ver ele ser tratado na mídia ou até mesmo no próprio judiciário. Os gargalos que a justiça tem para cumprir sua função constitucional de prestar assistência ao jurisdicionado. Para refletir um pouco conosco sobre esse tema tão espinhoso, está aqui o professor Hernani Calhau, economista, advogado, mais de 30 anos trabalhando no serviço público, inicialmente no Tribunal de Contas e depois na Justiça, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, também professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, doutorando da Pontifícia Universidade de São Paulo, a PUC. Mestre pelo Mackenzie em Direito Econômico, que é justamente sobre as pesquisas que o professor Hernani fez durante o seu mestrado que nós vamos conversar um pouco hoje. Essas reflexões que ele fez estão presentes no livro que ele escreveu, O Princípio da Eficiência na Administração da Justiça. Professor Hernani, onde é que começa, então, é possível traçar na história da administração pública um marco, um ponto zero do início dessa preocupação com a eficiência na administração da justiça? Então, a questão da eficiência constitucional, ela foi inserida a partir da emenda 19 de 98. Efetivamente, de uma forma bem fácil de nós entendermos, a questão central está relacionada ao Estado como prestador de serviço. E o Poder Judiciário, enquanto função estatal, se insere nesse conjunto de prestador de serviço. E o serviço que o Poder Judiciário presta, na verdade, é a solução de conflitos. Esse é o foco. Mas de uma forma bem abrangente, o Estado como um todo, ele é marcado por uma ineficiência que o caracterizou principalmente a partir da década de 70. Quer dizer, que aliás, se formos levar em conta, talvez essa seja uma marca decisiva, um ponto marcante na imagem que o judiciário tem. Quer dizer, está muito mais a ineficiência do que propriamente o serviço tão importante que ele presta para a população. Então, eu tenho um certo cuidado ao colocar a questão da ineficiência da justiça. A justiça é tão ineficiente quando também é ineficiente o Poder Executivo e, em algumas questões, o próprio Poder Legislativo. O que se coloca de maneira muito clara, muito óbvia, é que o Estado, então, como prestador de serviço, esse modelo de prestação de serviço, esse modelo de administração pública, ele está superado. E uma das marcas que nós percebemos nessa superação, enquanto modelo de atividade pública, está muito associada com a ideia de que nós temos hoje, na contemporaneidade, questões muito típicas, questões muito próprias, né, que fazem com que essas estruturas precisem ser modificadas. No caso brasileiro, o fato de sairmos de um período ditatorial e entrarmos num período de democracia, de algum modo apressou, potencializou a descoberta de que o judiciário precisava andar dentro dessa nova batida? Então, um ponto que a sociedade, é perceptível à sociedade, é exatamente este. Com a abertura da economia para a concorrência internacional, e todos se recordam na época do governo Collor. Quer dizer, que após a abertura política, temos é preciso que a gente situe historicamente, temos a abertura política a partir de 88, por causa da Constituição Cidadã, e um outro ponto que é a abertura econômica, quer dizer, a conjunção dessas duas forças. E essa abertura econômica, o primeiro impacto que ela trouxe foi realmente fazer com que o setor privado, o setor produtivo da economia, sentisse esse impacto da concorrência internacional. Então, muitas empresas quebraram. Por quê? Porque elas não estavam organizadas dentro de um modelo competitivo. Então, por isso que é o cuidado que eu tenho antes de dizer, olha, o Poder Judiciário não funciona, o Estado não funciona, também não funcionava o setor privado da economia.
Por quê? Porque a ideia de uma competitividade, a ideia de uma concorrência, ainda não era muito evidente, não era muito praticada. E eu faço essa afirmação exatamente para lembrar, tem uma obra do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa, o que se constata a partir deste momento e a partir da análise desta obra? Que a reconfiguração da atividade econômica, a partir do momento em que o setor produtivo sentiu a concorrência internacional, ele precisava ser modernizado, ele precisava ser reorganizado. Então esse impacto, a partir de 92, ficou muito evidente na economia brasileira. Por sua vez, o modelo de Estado-administração também começou a ser cobrado. Por quê? Porque quem paga, quem custeia o Estado é a economia. Quer dizer, se a sociedade está mudando, se a economia está mudando, o Estado não tem por que andar na contramão dessa... não tem força para isso. Até porque um ponto que é sensível à sociedade é o que ela paga de impostos. Quase 38% do PIB brasileiro, né, ele é destinado ao Estado para custear essa máquina pública. Então, nós temos um ponto importante dentro da administração pública, que foi a Emenda Constitucional 19, que introduziu, então, o princípio da eficiência na administração pública. E esse princípio da eficiência, ele tem como um mote principal que o Estado seja eficiente, que o Estado seja economicamente viável e aquele que ele arrecada reverta em benefício da sociedade em termos de serviços públicos de qualidade. Este é o ponto principal.